Fica comigo até o final desse vídeo e eu vou provar para você que a mudança da sua vida, ela vem de forma inesperada, ela não vem quando você está preparado e ela vem potente para transformar tudo na sua vida, tudo aquilo que você queria transformar. Fica comigo nesse vídeo. Se você chegou no meu canal agora, seja muito bem-vindo. O meu nome é Maiara, mas podem me chamar de Mai. E se você já passou pelo meu canal em algum momento da sua vida, você deve estar todo perdido aí, pensando, Mai, que bebê é esse? O que foi que aconteceu? Porque você simplesmente sumiu daqui. E calma aí que eu vou explicar tudo. Inclusive, o que aconteceu nos bastidores aí tem muito a ver com o assunto desse vídeo. E é justamente isso que eu quero contar para vocês e motivar vocês. Explicando que a mudança não vem quando a gente está pronto. Ela vem para lapidar a gente. Bom, quando eu criei esse canal no ano passado, eu criei ele com o objetivo de monitorar a minha jornada de desenvolvimento pessoal, né? Eu estava insatisfeita com muitas áreas da minha vida e eu cheguei a gravar 2 vídeos sobre isso. O primeiro foi mais um desabafo e o segundo vídeo foi organizando esses pensamentos e insatisfações que eu estava tendo sobre a minha vida num esquema chamado Roda da Vida, né? E aí eu mapeei áreas de insatisfação, a saúde e autoestima, né? Uma pessoa que não conseguia se firmar em exercícios físicos, se firmar em academia, em alimentação mais saudável, né? E isso estava me afetando muito porque eu estava muito acima do meu peso. Espiritualidade, eu me sentia muito distante de Deus, distante naquele ponto de ter um silêncio que te incomoda, não saber para onde Deus quer que você vá, não conseguir ouvir a voz dele e também não ter forças para buscar, não ter força para sentar e ler um versículo, não ter força para pegar nenhuma Bíblia de bolso, gente, e ler por 5 minutos que seja naquele momento ocioso que você pode ter durante o dia. Pois é, tava exatamente assim. E a área financeira, porque eu não estava conseguindo organizar as minhas finanças, não estava conseguindo lidar com a administração de uma casa, eu simplesmente não estava entendendo como fazer sobrar, como diminuir as dívidas, diminuir os problemas, né? Ou então fazer entrar mais dinheiro. Nesse meio tempo de tudo, ainda estávamos planejando e organizando o nosso casamento no civil. Eu e meu marido estávamos regularizando a nossa união após aí 7 anos praticamente juntos, né? Então a gente estava organizando nossas coisas para ir no cartório e fazer alguma coisa bacana, porque não é porque já passou muito tempo que as pessoas estão juntas, gente, que você não deve celebrar um momento importante como um casamento. E eu posso dizer, Deus fez muito melhor do que eu imaginava que seria. Deus fez muito melhor do que eu podia imaginar que seria o meu casamento no civil. Deus proveu. Não faltou um centavo na nossa vida. Mas tá aí, né? Por que que eu sumi dentre tudo isso? Bom, eu tava planejando o casamento, tentando organizar mil coisas da minha vida para registrar também aqui junto com vocês. E no meio tempo de tudo isso, inclusive poucos dias antes de eu casar, eu descobri que eu tava grávida. É, eu descobri que eu tava grávida. Como eu lidei com isso? Eu não lidei, eu simplesmente aceitei, né? Eu costumo dizer que Deus escreve certo por linhas tortas, né? As pessoas costumam dizer que Deus escreve certo por linhas tortas e que os planos dele são maiores e melhores que os nossos. Então, eu simplesmente fiquei com medo, né? Por já ter uma filha, fiquei preocupada em relação às finanças, em relação a como tudo ficaria, mas confiei e entreguei nas mãos do Senhor, né? Crendo que o meu filho seria mais uma bênção na minha vida, mais um serzinho para vir aí para somar, para agregar e para motivar a sempre buscar o melhor pela nossa família.
E foi simplesmente isso que aconteceu, gente. Eu tive que mudar minha vida radicalmente, né? Tive que parar de beber, tive que ser mais cuidadosa, ser mais cautelosa e desacelerar. Desacelerar foi o que eu diria que foi o mais crucial para mim, desacelerar. Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Se você me falar, tem uma forma de organizar a vida, eu vou querer que aconteça de hoje para amanhã. Eu sou muito ansiosa, eu vou querer que aconteça de hoje para amanhã, né? Eu vou querer que aconteça no mesmo segundo. E eu tive que desacelerar muito, porque uma grávida não pode exaurir demais o seu corpo. O corpo demanda muito pelo descanso, pelo cuidado, pela autopreservação, porque você está gerando um ser dentro de si. E isso vai exigir do seu corpo mais descanso, isso vai exigir do seu corpo que você desacelere, que você descanse mais. E foi o que estava exatamente acontecendo comigo. Eu não podia mais agir no 220, eu não podia mais ficar igual uma doida, né, querendo dormir 3 horas por noite para tentar organizar projeto, tentar colocar coisa em prática que simplesmente não ia para frente, porque eu tinha aquela motivação extrínseca, né? É assim que a gente chama, extrínseca. O que é uma motivação extrínseca, Mar? É aquela motivação que ela vem não pelo propósito de autorrealização, não pelo propósito de se sentir satisfeito aqui, dentro de si, mas pelo propósito de, nossa, como você é eficiente, nossa, como o seu projeto é incrível, é a motivação supérflua. Você busca validação, você busca títulos, você busca ser validado pela sua utilidade. Isso é uma motivação extrínseca. Agora, uma motivação intrínseca é aquela em que, quando você põe o seu projeto em prática, aqui dentro você se sente realizado. Então, ficar grávida me fez desacelerar de tudo isso, me fez aprender a ter mais paciência e esperar, porque certas coisas na minha vida eu não poderia mais fazer sozinha. Eu ia ter que simplesmente esperar alguém fazer por mim. Inclusive, gente, a minha gravidez foi longa, foi de parto normal, graças a Deus. Deus abençoou muito o meu parto, mas a minha gravidez durou um pouquinho mais do que 40 semanas. E a da minha primeira filha durou 39 semanas e 5 dias. Então, pensa, quando passou de 39 semanas, eu já tava em alarme a todo momento querendo que esse menino nascesse, gente. O parto, ele foi extremamente rápido e muito abençoado. Meu filho nasceu com muita saúde, graças a Deus. Só tenho a agradecer a Deus por isso. E falando, né, novamente sobre as mudanças, gente, eu não estava só insatisfeita com áreas da minha vida. Eu estava insatisfeita com a minha casa, né? Não vou mentir aqui para vocês, eu estava insatisfeita com a minha casa. Eu estava numa desorganização que eu simplesmente não conseguia dar fim. A gente estava sem sofá e olha, Deus proveu. As paredes, tinha anos que a gente não pintava e a gente não se sentia mais motivado a fazer isso, a gente não se sentia mais motivado a ter esse cuidado. Acho que por certa decepção com tudo que tinha acontecido, né? O vendaval que levou nosso telhado, enfim. E a gente conseguiu prover para o nosso filho mais do que a gente achou que conseguiria. Graças a Deus, Deus tem sido maravilhoso todo santo dia. E a gente tem provido coisas que a gente gostaria de ter provido na gravidez da minha filha. Só que nós éramos dois adolescentes. Então não tinha muito o que a gente fazer. Mas, graças a Deus, ela tá aqui firme e forte. Ela sobreviveu e hoje a gente tenta fazer o possível por ela e agora pelo nosso filho. Mas então, aonde eu quero chegar com isso? Eu estava buscando mudança na minha vida. Eu não estava simplesmente estacionada. Eu não sabia por onde começar, eu não sabia
organizar os meus pensamentos e ir mudando as áreas uma por uma. Mas eu sabia que eu queria mudança. Eu estava planejando mudar, eu estava identificando as áreas da minha vida que eu estava insatisfeita. Eu estava planejando um casamento no civil, uma regularização da minha união, mesmo estando há 6, 7 anos juntos, né? Não é porque eu estava vivendo uma vida de casada que eu não precisaria ir no cartório me casar. Ah, você poderia ter feito um termo de união estável, mas eu queria um casamento. Se eu já estou indo no cartório para regularizar a minha união, por que não fazer um casamento? Porque o casamento vai te tirar do título de solteiro, te colocar no título de casado, e isso é uma mudança na sua vida, né? Você, a partir de hoje, é uma pessoa casada. Você pode abrir uma conta conjunta com o seu marido. Você pode abrir uma conta conjunta com a sua esposa. Você pode se organizar em casal de uma forma mais reconhecida legalmente e com mais respaldo da lei, tanto para o marido quanto para a esposa, né? As pessoas veem que é uma vantagem só para a mulher, mas na verdade é uma vantagem para os dois. Uma forma de justiça para os dois. E também, gente, eu reconheço isso como uma regularização perante Deus do meu relacionamento. Porque eu acredito que Deus, ele nos orientou, né, a respeitar a lei dos homens. E se a lei dos homens diz que um homem e uma mulher devem regularizar a sua união no cartório, perante a lei, afirmar que os dois são casados, que os dois trabalham, que os dois possuem renda, que os dois possuem bens que conquistaram juntos, é isso que a gente devia fazer para agradar a Deus e por uma vontade nossa também. A gravidez foi um momento de muita mudança, porque eu tive que mudar muitos hábitos meus. Eu tive que organizar os meus pensamentos, me tornar uma mulher mais madura. E isso foi acontecendo dia após dia, após dia, após dia, que eu ia pesquisando mais sobre a gravidez, pesquisando mais sobre a criação de filhos, buscando leituras e orientações que eu gostaria de ter tido na gravidez da minha filha, que eu gostaria de ter tido no início da criação da minha filha, para iniciar na criação do meu filho e também para aplicar de uma forma diferente, lógico, né? Porque a diferença de um bebê para uma criança é um pouquinho mais gritante, mas aproveitando a neuroplasticidade do cérebro dela. E o que é isso, Maria? Neuroplasticidade? É a capacidade do cérebro de se remoldar, de se readaptar a novos hábitos, a novas regras, a mudanças de hábitos, mudanças na nossa criação. Isso nas crianças é um pouco mais fácil, porque as crianças precisam de uma rotina previsível, precisam de uma rotina segura. Em nós adultos já é um pouco mais difícil, porque se a gente já veio de uma criação de hábitos disfuncionais, a gente tem que se livrar desses hábitos disfuncionais e se livrar dessas crenças limitantes nossas para depois, aos poucos, ir introduzindo os novos hábitos e a mudança de vida, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui agora. Mudar a minha casa, mesmo que uma pintura, né, um sofá, tem muito significado para mim. Tem muito significado para minha história. Ser uma mãe mais responsável tem significado para minha história. Tem um propósito para isso. Ser mais organizada financeiramente tem um propósito. Qual que é o propósito, Mar? É conquistar coisas aleatórias? Conquistar coisas aleatórias ou não, que tenham significado ou não, né? Seja uma casa, seja um carro, seja uma bolsa, né? O que você tem como objetivo de conquistar tem um significado para você. Isso eu tenho certeza. E, obviamente, gente, deixar segurança financeira para os filhos. Isso também é um objetivo, principalmente se você é mãe ou se você pretende ser. É uma segurança que a gente vai ter de que não vai faltar para os nossos filhos lá na frente.
Depois do meu parto, a minha vida mudou assim radicalmente, né? Na gravidez eu tava me sentindo horrível com a minha autoestima, né? Eu acho que a autoestima foi uma das últimas coisas aí a ser mudada, né? Porque. E é difícil ter autoestima na gravidez mesmo, gente. A gente fica inchada, a gente fica mais cansada, a gente geralmente engorda, ou quando não engorda, a gente tem retenção de líquido, então a gente fica mais redondinha de qualquer forma. Pense em como estava a minha autoestima. E depois que eu ganhei meu filho, obviamente eu já desinchei bastante, porque a barriga, né? O seisinho que estava ocupando um espaço imenso na minha barriga saiu. E com a amamentação, gente, eu comecei a perder muito, muito, muito peso. Para vocês terem noção, nem fazendo academia durante 6 meses, eu estava conseguindo perder a quantidade de peso que eu perdi em um mês amamentando. Não tenho tanta memória assim de quanto eu estava pesando antes da gestação. Mas no final da gestação eu estava com 77 quilos. E no primeiro mês de vida do meu filho, eu me pesei e eu já tinha perdido 10 quilos, eu tava com 67 quilos. Só de ter tido uma perda de peso minimamente satisfatória, eu já me sinto melhor, porque eu consigo vestir uma roupa e me sentir mais bonita. Eu consigo olhar pro meu rosto e ver que meu rosto não tá mais tão redondo. E isso me motivou o quê? Passar mais uma maquiagem, arrumar o cabelo. Ah, você está em casa, você não está saindo. Exatamente, não estou saindo. Mas a gente se arruma aqui pra ficar em casa, pra gravar um vídeo pra vocês, né? E é isso. Então, qual que é a moral da história de tudo isso? A mudança que você tá pedindo pra sua vida, como eu tava pedindo há um ano atrás, ela não vai acontecer quando você estiver preparado. Ah, eu quero tal coisa, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero comprar uma televisão. A mudança na sua vida, ela não vai vir quando você estiver preparado. Ah, eu quero perder peso. Ah, eu quero ser mais saudável. A mudança na sua vida, ela não vai vir quando você estiver preparado. Ah, hoje eu vou começar na academia, hoje eu vou fazer um check-up, hoje eu vou fazer isso, isso, isso e aquilo pela minha saúde. Hoje vai ser o dia ideal que eu vou começar um projeto de cuidar da minha saúde. Não, a mudança da sua vida, ela não vai vir assim. Como eu tive que passar por uma gravidez para decidir cuidar melhor da minha saúde, porque uma grávida precisa se alimentar bem, precisa se hidratar, precisa dormir melhor e precisa constantemente fazer exames. E, obviamente, né, se você busca uma gestação de fato saudável, se exercitar um pouco para não sentir tantas dores nas costas, dores no quadril e ter dificuldades no parto. Então, no final da gravidez, principalmente, eu busquei me exercitar para facilitar o parto e aliviar as dores. E eu acredito que deu super certo, porque meu parto foi muito rápido. Mas voltando, a mudança ela não vai vir bonitinha, branda, da forma que você coloca numa checklist no papel. Não, a mudança ela vai te sacudir e te obrigar a mudar de vida. E é exatamente o que está acontecendo aqui comigo. E eu tô em constante mudança porque nós somos seres humanos e seres humanos são constantes transformações. Bom, fazer esse vídeo foi um alívio, foi satisfatório, foi divertido poder voltar aqui depois de tanto tempo e registrar mil informações do que aconteceram na minha vida. E o objetivo aqui é que você permaneça nessa nova jornada junto comigo. Eu te convido novamente a participar de uma jornada comigo, de uma jornada de constante mudança, porque sim, eu ainda estou em mudança, né? Eu não atingi ainda os objetivos que eu queria. Eu estou no processo de mudança, o processo que vem de repente, o processo que às vezes dói, o processo que às vezes cansa, mas é o processo que te transforma para aquele fim que você deseja. Então, eu te convido a permanecer comigo aqui nessa jornada, né? Nós, mulheres jovens aí que
Somos sonhadoras, mas não somente sonhadoras, seremos realizadoras. E você ficou até o final desse vídeo? Deixa aí nos comentários, vamos, bora pra cima, né? Comente o que você quiser, né? Se inscreva aqui no meu canal pra gente retomar essa jornada juntas de desenvolvimento, de realização de objetivos, de sonhos, de projetos. E lembrem-se que juntas vamos transformar as dificuldades em oportunidades sempre. Um beijo.